Olá Milena, aqui é o Gabriel. Vamos fazer a correção do seu exercício E4. Eu abri o seu arquivo, eu recebi essa mensagem dizendo que seu arquivo contém links dinâmicos. Se eu marcar não, eu vou quebrar esses links e perdê-los, o que eu não quero. Então eu vou clicar em sim e estou mantendo-os. Eu vou passar para o único modo que nós temos realmente que verificar, que é o 85, esse aqui. Novamente, você esqueceu, assim como no 45, deixa eu ver se você consertou. Não, ó, não consertou. Isso aqui você tem que pôr Note, certo? Vou mostrar de novo no 85. Agora já foi. Mas marcar o Note aqui para aparecer, certo? Bom, essa parte de baixo aqui é como no modo 45. Ao passar aqui em cima, entre os várias atividades do seu projeto ou pacote de trabalho, nós temos aí embaixo o Note, o dicionário, certo? Eu vou tirar isso aqui e vou conferir a sua tabela. Aqui em View, Table, More Tables, pego 85, edito, ela já está no menu e vamos dar uma olhada nos campos. Enquanto eu vou vendo aqui, você vai anotando o número 85 como o primeiro da sua sequência numérica. Start, Finish, Linked Fields. Muito bem, isso mesmo. Bom, até aqui nós temos... Não, aqui não, até aqui. Nós falamos em exercícios anteriores o que são esses campos. As novidades começam a partir de tipo da tarefa, onde, já que nós já estamos falando de duração, você verá a diferença entre Fixed Duration, Fixed Unit e Fixed Work. Você viu em sala de aula que o trabalho é homem vezes hora, né? A quantidade de recursos vezes as horas a serem trabalhadas. Isso é trabalho. A relação é simples. Você, em recursos aqui, deveria estar tudo vazio. Nós não pedimos ainda para você incluir os recursos do projeto, mas já que incluiu, eu vou te mostrar que ao criar analista 1 e um analista, dois analistas 1, isso tudo confunde o project. Olha só, botão, você tem um analista com espaço e um sem espaço. Ele criou dois recursos diferentes. Aqui analista 1, analista 2, tudo bem. Aí dois analistas, um que é a teste. Você não criou dois tipos desse recurso. Você criou um só, mas com o nome 2. Então talvez você vai... Quer dizer, talvez não. Você vai ter que esperar até a aula 6 para entender como trabalhar aqui com os recursos do nosso projeto. Vou voltar para lá, para o 85, não vou deletar não. Até porque você vai ter que deletar isso aí em casa. Mas eu vou mostrar aqui essa relação. Então, Fixed Duration, nós temos a duração fixa, o que significa que depois que você incluiu aqui a duração, isso não vai ser alterado caso você altere um desses dois. Vou te trocar na lista por cara. Aquela mensagem de erro diz que eu inseri automaticamente, ao pôr o cara aqui, na lista de recursos do meu projeto. Só isso. Então, cadê meu cara? Meu cara está aqui. Então, uma pessoa trabalhando 2 dias, cada dia com 8 horas, me dá 16 horas de trabalho. Mas se em vez de um cara eu tiver 2, e é assim que nós dizemos que são 2 caras, de uma maneira simples, 2 caras, cada um 2 dias, 32 horas de trabalho. Mas caso eu saiba que não são 32, são 50, eu tenho que usar 3,13 caras, certo? Então, se eu tenho uma dessas informações, o project me dá a outra, sendo que no Fixed Duration a duração fica fixa. Deixa eu pegar um dos seus outros. No caso aqui eu não achei. Ah, não, está aqui. Fixed Unit está aqui. Vamos ver. No Fixed Unit, o analista, ele é fixo. Você diz quantos recursos você tem. Ih, acho que eu fiz besteira aqui no seu... Não fiz não. É na sua Hammock. Acho que esse aqui foi sua tentativa de Hammock. Foi. Mas eu posso tirar aqui o...
deletar o cara. Bom, cadê Fixed Unit? Aqui Fixed Unit. Você vai anotar esse número aqui. Bom, um cara. Cadê? Analista. 2 dias ou 16 horas. Não, 2 dias não. Eu tenho que terminar em um dia só. Se eu tenho que terminar um dia, o cara é fixo. Então abaixou para 8 horas. Mas eu sei que não são 8 horas de trabalho. São 20. Então, com um cara, eu vou levar 2 dias e meio. Então, tendo um, o projeto dá o outro. E você vê que Fixed Work é a mesma coisa. Isso fica fixo e esses dois variam de acordo com o que eu puser em um deles. Bom, falando ainda de duração, você deveria ter estimado as durações de todas as atividades do seu projeto. O que não aconteceu nessas aqui, por exemplo. Ao criar uma atividade, já vem o padrão um dia com ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é esse campo aqui, Estimated, que está marcado, certo? O que nós não queremos. Então, olha só, esses aqui, talvez eles durem realmente um dia. Então, você faz isso, tá certo? Legal que você lembrou que os marcos têm duração 0, e pôs 0 aqui nos marcos. Mas você não pode ter Estimated marcado em nenhum. Então, tudo que eu estou encontrando aqui com um dia, eu estou dizendo que é realmente um dia. Tá ok? E mudei de ideia, eu vou deletar todos os seus recursos daqui. E em casa, faz isso também, ó. Eu cliquei com o botão direito aqui, como você já sabe. Vim em Resource Sheet, pega todo mundo aqui, assim, e deleta. Que aí você está limpando sua folha de recursos. Pronta para trabalhar lá no exercício E6. Isso aqui fica vazio. Você pode fazer uma estimativa de recursos aqui, ó, certo? No Notes. Eu não sei se você tem isso em alguns. Deixa eu ver, Notes. Eu lembro que alguns dos seus tinham alguma coisa nesse sentido. Premissa, restrição. Mas você pode ter uma estimativa de recursos no Notes. Bom, aqui, início e término. Você repare que você diz o início do projeto. Aqui, Project Information, você diz o início do projeto, quando ele começa. Isso quando você está dizendo que vai agendar tudo de acordo com o início. Mas então, aí o início do projeto fica com a data de início do projeto. E de acordo com o seu sequenciamento, você tem os inícios e términos de todas as atividades do seu projeto, né? Atividades e produtos. Você não teve que manualmente dizer quando cada um deles se inicia. Você pode, mas nós não aconselhamos, forçar alguma coisa a acontecer por aqui. Digamos que isso aqui não vai acontecer no dia 4, e sim dia 10. Tá vendo? Então eu forcei essa data para ser no dia 10. Você vê que aparece um tipo de restrição aqui, que eu vi que você já usou em cima também, que é não começar antes de. E eu forço assim essa data a ser verdade. Repare que o que ficou azul, né, o que foi alterado. Essa é uma inovação do Project 2007. Então, como eu atrasei o início dessa atividade, todas as que têm ela como predecessora também atrasaram, inclusive o projeto como um todo. Certo? Mas eu não vou bagunçar o seu não, desfiz. Pronto. Todas as outras que não têm restrição são as soon as possible, porque você está fazendo pelo start date. Se fizesse por finish date, seria as late as possible. Você diria o fim do projeto, a data que ele termina, e pelo sequenciamento teria o início do projeto. Certo? Seria planejado de trás para frente, digamos assim. Para mais detalhes de diferença de tipo de restrição para deadline, para data limite, eu vou pedir que você veja e anote os números da correção do aluno André, é o de matrícula 003, o que vai vir na correção logo depois de você. Lembre que você tem que enviar a sua sequência de mais um colega, e eu estou pedindo que todo mundo veja a sequência dele especificamente, porque nós temos lá um exemplo de diferenças entre deadline e tipo de restrição. Parece que você entendeu,
porque só usou start no earlier than, certo? Você não usou nenhuma que trava o cronograma de maneira prejudicial. Bom, e nós temos aqui também os deadlines. Você vai ver que deadline nós podemos usar, deixa me ver, dia 2 de março. 2 de março está bem em cima. Espera aí, você pôs um deadline no produto. Em vez de pôr no produto, eu acho que seria mais interessante pôr no marco de término do planejamento, certo? Acho que ficaria mais interessante. Mas eu queria fazer o que mesmo? Assim, vou atrasar isso aqui por 3 dias. Você vai ver que aparece o ícone de marcos estourados. Quer dizer, marcos de deadline estourado. Mas ele não impede as coisas de acontecer. Bom, desfiz. Nós temos que ver também os calendários no seu projeto. Então eu venho em Tools, Change Working Time e vejo que você criou alguns calendários. Vamos dar uma olhada aqui no SD, onde nós só trabalhamos fins de semana. Isso aqui é um pouco diferente, 2003 para 2007. Então você já está vendo também como fazer no 2007. Então nós temos aqui Work Weeks, em Details, nós temos de 8 a meio-dia e de 1 às 8. Nesses non-working time, muito bem. Isso domingo e aqui sábado. Exatamente, nós não temos nenhum feriado. Já no calendário nacional compensado, nós temos várias exceções. E a nossa semana... Cadê? Pera aí. Aqui, nossa semana, nós não trabalhamos fim de semana e dia de semana de 8 ao meio-dia, de 1 às 5. Isso mesmo. Exceções, deixa-me ver, compensou aqui, parece que você compensou todos. No 2007 nós temos uma coisa interessante, dia 31 é feriado? Né? Não se trabalha. Bom, nós temos uma coisa interessante, que é dizer o nome das exceções de 2007. Então eu estou dizendo que isso aqui é exceção porque é Natal. Tá vendo? Eu posso pôr aqui feriado. Quer dizer, o nome do feriado, né? Porque eu não sei de cabeça. É dia dos pais? Dia 12 de outubro? Não sei. Bota feriado. Certo? E é isso. Deixa eu ver mais um. Não. Deixa eu ver mais um. 6 dias. Os 6 dias nós trabalhamos, inclusive sábado. Então aqui, ó, Details, sábado tá assim, mas é assim. 8, 12, 13, 17. Tá ok? Você deveria passar aqui em Project Information um calendário do projeto para um desses. Muito bem, passou por compensado RJ. Se você não puser nada aqui, ele está usando já o calendário nacional compensado RJ. Então não precisava fazer aquilo que você fez. Aqui são as exceções àquele calendário. Digamos que essas aqui você trabalhe no especial SD. Então você está mudando o calendário. Mas por compensado RJ é uma coisa que não por nada. Tá certo? Vamos falar aqui agora da sua Hammock. Deveria ser esse elemento. Vamos ver. A Hammock, modelar estados, nota fiscal. Um nome estranho para a Hammock. Inclusive com fixed duration. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui a Hammock. Eu vou criar logo depois do início do projeto. Cadê? Inserir, controle e monitoramento, que está ativo ao longo de todo o projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é passar de Fixed Duration para Fixed Unit. A única coisa que não é fixa numa Hammock é justamente a duração, porque ela parece uma sanfona, né? Ela estica e se contrai de acordo com outras datas. E eu vou pegar aqui a data de início do projeto, copiar, venho no controle monitoramento, editar, colar especial, colar link.
Então eu estou colando o link aqui. A mesma coisa, o fim do projeto. Copiar. Colar especial. Colar link. E repare que a duração ficou agora definida não pelo que eu inseri aqui, mas porque essas duas coisas me dizem. Se eu der um duplo clique nesse campo, eu venho para da onde ele está pegando a informação. Mesma coisa aqui, ele me leva até onde eu estou pegando essa informação. Inclusive, se eu tiver em outro modo, aqui no Gantt, por exemplo, deixa eu ver se tem início, não tem. Você mudou o seu Gantt, né? Start. Se eu fizer isso aqui, não, aqui não. Aqui, opa. Ele, bom, por algum motivo ele não veio, mas ele viria para o 85. O que eu fiz? Vou desfazer. Não está deixando desfazer. Eu mudei a tabela? Eu mudei a tabela do seu 85, não sei como. Depois eu mesmo vou ver esse vídeo de correção para ver como eu fiz isso. Cadê a sua tabela, meu Deus? Vamos lá. View. Será que eu deletei alguma coisa? More views, 85. Asterisco, edita. Tá usando 85 com a 25. Eu não quero a 25. Eu quero 85. Pronto. Mas eu não quero esse, eu quero o combinado. Pronto. Que susto. Bom, clicando duas vezes ele viria para cá. Era só para mostrar isso mesmo. Nós vamos ainda dar um duplo clique aqui e tirar o estimated. Aí fica sem ponto de interrogação. Então, se a duração do projeto diminuir ou aumentar, essa duração vai acompanhar essa mudança. Vamos ver. Vou passar aqui de 5 para 40. E a duração do projeto passou de 34 para 69. E isso aqui deveria mudar junto. Por algum motivo não mudou ainda. Não mudou porque a data de início acompanhou. Vamos fazer de novo. Copiar. Colar especial, colar link. Ok, já está linkado, eu quero sobrepujar. Passou para 69. Bom, vou de 40 passar para 4. Agora acompanhou. Vou voltar para 30. E agora acompanhou. Um pouquinho de retardo, mas acompanhou. Certo? É assim que deveria ter sido feita a Hammock. Não necessariamente com início e término do projeto, pode ser qualquer outro elemento, mas a sua duração é definida por dois outros campos. Vou pedir para você anotar o número 29. E vamos dar uma olhada nas suas atividades recorrentes, que devem ser essas, são essas. Cliquei duas vezes, eu vi que você está fazendo reuniões semanais, toda semana, e não é de semana sim, semana não, nenhuma a cada 3 semanas, e sim toda semana, com uma duração de um dia, reunião demorada. Então eu vou fazer isso aqui, ó, ter 2 horas só. Reunião de um dia, o pessoal vai enrolar. 8 horas de reunião ninguém aguenta. Começando nessa data e terminando aqui. Isso me dá 6 vezes, desculpa. Se em vez disso eu quisesse 10, especificamente é aqui, 11 é aqui. Mas eu não quero isso, eu quero que termine num término que eu escolhi. Deixa-me ver. Como eu aumentei o projeto, eu vou precisar de mais reuniões. Então, ó, cancelei. Fim do projeto é dia 24/4. Apertei Ctrl C. Venho aqui. Ctrl V. Ok. Sim, isso me dá mais reuniões. Ok? Repare que, mesmo não estando sequenciadas, elas começam em dias
certinho como nós queríamos. Isso porque nós temos uma restrição do tipo não começar antes de. Essas restrições o Project usa para várias coisas, inclusive fazer essas atividades recorrentes. Bom, então é isso. Seu exercício novamente ficou muito bom, parabéns. Lembre de fazer as correções que você vê aqui no seu projeto, em casa. E eu vou pedir para você anotar por último o número 90, certo? Até a próxima.